Bom, vamos continuar então. Agora vamos fazer um outro exercício um pouco diferente que vai nos pedir a compreensão do índice de endividamento geral, mas a cobrança, o exercício, na verdade, ele pede uma compreensão lá de contabilidade, né? O indicador é só a cereja do bolo final do negócio. Esse exercício está na nossa lista e ele caiu no provão de 2001, é a questão 35 à época, né? E ela fala o seguinte: a agropecuária petrolina, né? Vamos anotar aqui só para vocês saberem, estão fazendo esse aqui, né? A agropecuária petrolina SA teve lucros por ação de 6 no ano passado e pagou o dividendo por ações de 3. Ele também cobra ou coloca, né, no exercício indicadores de valor, né, que nós estudamos na parte teórica dessa disciplina de análise das demonstrações financeiras. Então, lucro por ação, ela teve lucro por ação de 6 e pagou o dividendo por ação de 3. Ora, se ela teve um lucro por ação de 6 e pagou 3 de lucro por ação, 3, a outra metade, ficou retida, né? E os lucros retidos totais aumentaram em 30 milhões de reais durante o ano, enquanto que o valor patrimonial por ação no final do ano foi de 50. Bom, outro indicador de valor, né, valor patrimonial da ação, é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações, tá? O professor vai colocar isso no papel, nós também estudamos na aula teórica, né? A companhia não tem ações preferenciais e nenhuma nova ação foi emitida durante o ano, ou seja, não complique, porque é só isso mesmo que tem informação. Se a dívida de fim de ano da Petrolina foi de 500 milhões de reais, o índice de endividamento, dívida por ativos, de fim de ano para com os ativos da empresa é de quanto? Então, vamos lá no nosso quadro aqui, só que vamos resgatar as informações. Primeiro, né, nós temos um lucro por ação de 6 no ano passado. E temos um dividendo por ação de 3. Vamos anotar isso aqui. Então, essa é a Petrolina, né? Então, vamos anotar aqui. Ela teve um lucro por ação. Pegou o lucro total e dividiu pelo número de ações, de 6. E teve um dividendo por ação de 3. Ora, essa informação vou anotar em outra cor, pessoal. Vou anotar aqui nesse roxo aqui, ó. Essa informação me diz que, com base nessa informação, o dividendo... o dividendo não. A retenção por ação, né? Os lucros retidos por ações, então o lucro retido por ação. Esse é um indicador que não tem, nós estamos inventando agora. É a diferença de um e de outro, ó. Né? Se eu diminuir aqui, ó, 6 menos 3, vai me dar esse lucro retido por ação. Ok? Primeira informação que precisamos. Ok, vamos voltar para o azul. Vamos voltar para a nossa lista de exercício. O que mais que temos aqui? Os lucros retidos totais aumentaram em 30 milhões. Opa! Lucro retido por ação é 3. Lucros retidos totais, lucros retidos totais aumentaram, ou seja, aquela parte que foi incorporada ao patrimônio líquido, né? Aumentaram em 30 milhões. Ora, já temos uma informação possível de cálculo. Se os lucros retidos totais aumentaram de 30 milhões e o lucro retido por ação que aumentaram foi de 3, eu já consigo calcular a quantidade de ações, pessoal. Né? Então, se eu pegar aqui, vamos colocar aqui de novo, acho que eu usei essa cor aqui. Se eu dividir esse 30 milhões por 3, esse 3 daqui, eu tenho 10 milhões
O que é 10 milhões? O número, a quantidade de ações, número de ações que a empresa tem, né? Por simples raciocínio, tudo usando o indicador. Lucro por ação 6, dividendo por ação 3. Então, o lucro retido por ação é 3, 6 menos 3. Lucros retidos totais no patrimônio, 30 milhões. Então, se eu pego esse 30 milhões e divido pelo lucro retido por ação, eu chego à quantidade de ações que a empresa tem. Tá? Essa conclusão já é mais da metade da resolução do problema, tá? Voltando ao nosso texto, vamos ver o que temos mais. Enquanto, no final do ano, o valor patrimonial da ação é de 50. Vamos anotar isso aqui. Em azul escuro, que é o valor a informação dada. Valor patrimonial da ação é 50. O que é o valor patrimonial da ação? É o patrimônio líquido dividido pelo número de ações, né? Vou botar aqui do ladinho. É o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de ações, ou a quantidade de ações. Eu já tenho a quantidade de ações, consigo chegar no patrimônio líquido, pessoal. Ok, vamos ver o que mais que ele perguntou aqui. Se a dívida no final do ano da Petrolina foi de 500 milhões de reais, o índice de endividamento geral que ele quer saber. Vamos colocar, então, essa empresa Petrolina tem um balanço patrimonial assim, ó. Vê se você acompanha o professor. Né? Balanço patrimonial da Petrolina. No final do ano, 31/12, no final desse ano aí que está sendo discutido. Ele disse que o valor da dívida é de 500 milhões. Não vou escrever milhões aqui que não vai caber. Mas eu tenho a informação, isso foi dado, tá? Eu tenho a informação de que eu posso calcular aqui o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido dessa empresa é o número de ações vezes 50, né? 50 vezes o número de ações. Eu já calculei o número de ações. 10 milhões. O patrimônio líquido dessa empresa, então, será de 10 milhões vezes 5, 50 milhões vezes 10, 500 milhões. 500 milhões. Bom, acabou o exercício, resolvemos o exercício. Então, se eu tenho 500 milhões de dívida, né, aqui é o ativo, né? Ativo. Aqui é o passivo exigível, vamos escrever aqui, né? E aqui é o patrimônio líquido que eu acabei de calcular, também é 500 milhões. Logo, para terminar o exercício, que ele pergunta qual o índice de endividamento geral, né? O índice de endividamento geral dessa empresa agropecuária Petrolina é a dívida pelo ativo, né? Dívida da empresa pelo ativo. Que ele disse que é assim que ele quer o resultado, né? 500. Professor, não tem o total do ativo. É claro que tem, é 1 bilhão, não é? A soma de 500 e 500 dá 1 bilhão. Então, nós temos que o índice de endividamento geral é 0,5 ou 50% do ativo. Tá certo? E com isso, nós terminamos de resolver o problema. Então, o índice de endividamento de fim de ano da empresa com os ativos da empresa é de... Está aqui. 0,5. Tá certo? Olha que legal esse exercício. Cobrando a compreensão de vários indicadores sobre patrimônio que nós estudamos, né? Olha, vejam só, vamos lá para mostrar para vocês que muitos a gente estudou, né? Atividade, indicadores de avaliação, né? Então, nós temos aqui, lucro por ação, né? Valor nominal da ação, valor patrimonial da ação, que particularmente não foi cobrado, né? Eu vindo aqui nesse exercício, eu me lembro que nós temos esse índice lucro por ação, nós usamos, né?
O valor patrimonial da ação está aqui embaixo. Mas vejo que tem esse indicador, relação preço-lucro. Vou aproveitar a oportunidade e também vou fazer esse exercício que está logo abaixo aqui, ó, que caiu no provão de 2000, que ele trata da construtora Amapá. Olha aqui, construtora Amapá. A construtora Amapá esperava obter 3 de lucro por ação. 3 de lucro por ação no ano de 99. Essa expectativa estava baseada na tendência dos lucros históricos da empresa e nas condições esperadas na economia e na indústria. O índice médio de preço-lucro, índice PL, índice preço-lucro, nós estudamos ali preço-lucro. Incrivelmente, esse índice preço-lucro é exatamente o preço da ação dividido pelo lucro esperado da ação. Lucro por ação, tá? Então, o índice médio preço-lucro das empresas no meu setor é de 5. 5. Supondo que os investidores aceitem essas informações como adequada, o valor das ações dessa empresa é quanto? Bom, então o que ele disse? Ele tem aqui que 3 de lucro por ação, então nós temos o L, lucro por ação, 3, e temos que o índice médio do setor é 5, temos o 5. Então, usando essa fórmula, desenvolvendo essa fórmula, eu consigo calcular que o preço da ação é igual ao índice PL, que é 5, que foi dado no exercício, 5, né? Vezes o lucro por ação, que é 3. Ou seja, o preço esperado, né, se tudo der certo como se espera, será 3 vezes 5, 15. Está aqui a resposta, letra E. R$15, tá? Caiu no provão aí do ano 2000, né? Lembrando que o provão é o predecessor do atual ENAD, né? Então, uma questão que caiu no provão, que caiu no ENAD, sempre é muito importante para nós, né? Ok, índice preço-lucro. É isso, pessoal. Está explicado aqui mais um exercício, né, da nossa lista de análise das demonstrações financeiras. Até a próxima.